Olá, queridos amigos e amigas, mais um Chá da Literatura Espírita. No livro Os Mensageiros, de Chico Xavier, na verdade do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, dando continuação ao nosso primeiro encontro, o André, na página 144, diz assim, no livro diz assim: quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos esses irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Então, o que ele está se referindo? Ele está se referindo ao que o André chamou de... olha só que o André exclama para o superior dele que está orientando, que é o Alfredo. Explicai-me, por Deus, que vemos aqui? Estamos, acaso, na moradia da morte, depois da morte? O instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível. Sim, André, este sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões de nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e mormente os que acreditaram convictamente na morte como o nada, o fim de tudo, o sono eterno, e até mesmo os ateus. Inclusive, nesse livro da Patrícia, do Espírito da Patrícia, Vivendo no Mundo dos Espíritos, o colega dela de curso, o Zé, narra aqui que ele foi ateu convicto, e que ele ficou 25 anos vagando no umbral, porque não concebia que existia uma autoridade superior, um Deus, um Pai de todos, um ser que tem poderes, né? Poder de permitir que nós tenhamos o livre-arbítrio. Então, enquanto vivo, ele foi defensor das ideias ateias, ele foi um ateu convicto. E até que ele se venceu, pelo que ele observou, pela sua razão, pelo seu raciocínio, de que existia vida após a morte. E quando finalmente ele pediu ajuda, e não foi de imediato que ele foi socorrido, ele teve que verdadeiramente sentir o arrependimento e ter fé e acreditar nesse pedido de ajuda. Ele pediu socorro, então ele foi socorrido. Então a gente vê aqui que o André exclama que se era um caso de o que ele mesmo chamou de imobilidade cataléptica. Eles encontraram aqui 2.000 espíritos que estavam dormindo, né? Então o Alfredo levou eles até o lugar onde estavam essas pessoas, e quando eu falo de pessoas, estou falando de espíritos humanos, ou perispíritos, né? Para falar bem a verdade, seriam perispíritos, né? Ele leva até lá, e o que eles se deparam quando as luzes são acesas, ligadas, é por os leitos estavam ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham semblante horrendo. Eram muitos poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Então, tudo isso, né, são pessoas, e aqui ele fala de
De 1980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. Tratamento intensivo de passe, oração, alimentação. Eles são alimentados com caldos, porque esses seres, essas pessoas desencarnadas, portanto, esses perispíritos dos desencarnados, ainda necessitam de alguns tipos de alimentos ou de situações de como se ainda estivessem vivos, como tomar um caldinho, um suco de frutas, um caldinho de legumes, ou então simplesmente uma água fluidificada. Simplesmente não, é a poderosa água fluidificada, né? Água magnética, água fluidificada, que foi magnetizada através de passes magnéticos. Então a gente vê aqui, ó, nessa passagem do livro, um outro tipo de sono. É um sono que é a imagem da morte, onde eles ficam inativos, eles ficam parados. Eles não têm reação nenhuma. Ó, dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Olha aí o negativismo, negar tudo, né? Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Então, eles usaram do livre-arbítrio. Eles preferiram ficar ali inertes, parados, paralisados, do que compreender, do que entender, do que aceitar. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Como é que se paga esses débitos contraídos? Através da reencarnação, com novas possibilidades, novas oportunidades. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoraram no sono em que acreditaram, mais tarde acordaram, porém a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos há pouco. Olha só, é outro tipo de sono. Fica aí a reflexão, né? O negacionismo é diferente do que fazer uma crítica. A crítica à luz da razão, ela é construtivista, ela respeita o outro. Agora, o negativismo não. O negar a razão, o negar os fatos à luz da razão, da compreensão de uma nova doutrina, a doutrina espírita kardecista, e é interessante que no livro A Casa do Escritor, a Patrícia fala numa colônia espiritual que é triângulo rosa, deixa eu ver aqui no índice se eu me recordo. Aqui, ó, colônia triângulo rosa e cruz. É uma colônia lindíssima, mística, onde existem desencarnados brasileiros e desencarnados do Oriente, orientais, onde eles têm uma outra doutrina, uma outra forma de ver a natureza, de contemplar a natureza como algo sagrado, e eles querendo então seguir os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos cristãos, e essa colônia então ela traz ali não só a religião espírita, porque o espiritismo é doutrina, é filosofia, é ciência, e alguns consideram religião. Então, não só o espiritismo, mas as religiões cristãs e também trazendo os orientais, aproximando desses conhecimentos, desses esclarecimentos. Mas tem aqueles que não aceitam os novos conhecimentos, né? A gente vê aqui no Voo da Gaivota uma passagem de espíritos que foram os judeus, que queriam se vingar dos espíritos nazistas, que reencarnaram e eles, judeus, continuaram no plano espiritual. Quando eles, judeus, são esclarecidos, alguns querem continuar sendo judeus e outros querem reencarnar no Brasil para conhecer a doutrina espírita.
Mas aí a gente tem o livre-arbítrio, né? Mas tudo isso para mostrar para vocês o quanto é importante o sono, o sonho e este outro tipo de sono, que é uma paralisia por livre-arbítrio. Por não compreender, por não aceitar que é necessário fazer uma mudança interna a partir do conhecimento, da compreensão, que tudo tem um porquê existir. Ação e reação, terceira lei de Newton. Até mais, meus queridos e minhas queridas.